Saudações, aventureiros! Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam bem-vindos ao Dia Nacional do RPG. Eu sou o Mestre Aoro do Guardiões do Cubo Numerado e hoje nós vamos falar sobre cenários. O tão delicioso background que influencia a imaginação dos jogadores e auxilia também os mestres na hora de contar suas histórias. Então, o que é cenário, Mestre Aoro? Bom, antes de mais nada, você tem que se lembrar que cada sistema de RPG tem o seu pano de fundo, sua história, o seu mundo que justifica aquelas regras, ou até mesmo é um plano para auxiliar o jogador a imaginar o seu personagem naquele cenário. Por exemplo, um policial em um cenário steampunk, um mago num cenário de fantasia medieval, ou até mesmo um sobrevivente num apocalipse zumbi de animatrônicos. Bom, depende muito da sua criatividade. Mas e quando não tem criatividade? O que fazer? Bom, cada sistema de RPG ele traz consigo um cenário, um mundo base daquele sistema. Por exemplo, Tormenta 20 possui o cenário de Arton e Moreânia. Os sistemas também como Senhor dos Anéis, o próprio Forgotten Realms de Dungeons and Dragons é um exemplo disso. Ravenloft, Call of Cthulhu, dentre muitos outros cenários. E, às vezes você pode ter um livro de regra acompanhado de um mundo de campanha, ou até mesmo você pode criar o seu próprio mundo com os sistemas. Sim, com os sistemas. A maioria dos manuais de RPG, principalmente os manuais para os mestres, os famosos livros do mestre, vem com um capítulo exclusivo para você poder gerenciar a aventura criando um mundo de campanha, seja os encontros aleatórios com os monstros, os NPCs que convivem e entram em contato com os jogadores e até mesmo os objetivos da aventura, sejam eles objetos mágicos, equipamentos desconhecidos ou confrontar grandes vilões. Então, o que significa isso, Mestre Aoro? Muito bem, o cenário é onde os seus personagens vão viver. O jogador, ele não só cria o personagem da sua cabeça, ele adapta o seu personagem de acordo com aquele cenário. Por exemplo, cachorros latinos. Muito bem. Então você para e pensa: bom, eu já tenho o livro de regras, mas não sei como vou construir meu personagem. O cenário ajuda nisso. Às vezes você tem um sistema de regras, mas falta a criatividade, o impulso, a escada para você conseguir subir nesse mundo vasto de conhecimento que é o RPG. Então, a maioria dos sistemas traz um mundo de campanha para você poder olhar, ver a história, como o mundo se formou, quem são os heróis e os vilões daquele mundo, se o mundo tem deuses ou não, se é mortal ou apenas fantasioso. Vai depender muito dessa guia que vem para os jogadores. E o cenário, Mestre Aoro? Como é que a gente faz o cenário? Bom, se os livros têm seu próprio cenário base, os jogadores e os mestres sempre vão querer algo mais. E chega um ponto que você vai criar o seu próprio mundo de RPG. O cenário que você vai apresentar para os jogadores. Olha, este é o meu mundo de campanha. Mas, vamos lá. Tem uma coisa que quase todo mundo se esquece. Qual é a diferença entre cenário de aventura, cenário de campanha, cenário de saga e cenário global? Sim, existem 4 tipos de cenários. O cenário mais comum é o que vocês usam nas mesas de RPG, o cenário de aventura. Ele é composto por um plano de fundo, de repente uma vila sendo atacada por lobos que estão vindo misteriosamente da montanha. Os jogadores sabem que a região é uma fazenda, tem uma floresta ao norte, tem uma grande montanha. O jogador ele tem esse background, esse cenário de aventura, onde ele vai montar o personagem dele, seja um aventureiro, seja um aldeão, começando a entrar no mundo de aventura, para desbravar essa floresta e encontrar o motivo dos lobos estarem atacando a vila. Isso é um cenário de aventura, também chamado de one shot. A maioria das one shots tem começo, meio e fim em seu cenário. Pode ser um cenário de terror, um cenário heróico, por exemplo, super-heróis, ou um cenário fantasioso com magos, magia, o famoso capa e espada, ou até mesmo mechas, sim, Gundams,
Evangelion, Macross, Robotech, Warhammer, vai depender muito do cenário da aventura. Mas partindo do cenário de aventura, temos o cenário de campanha. O que é o cenário de campanha? O cenário de campanha são várias aventuras que apresentam para o jogador como é o mundo que eles estão vivendo. Às vezes pode ser um reino, o cenário de um reino é um exemplo disso, o cenário de uma campanha. Pode ser várias mini-aventuras para apresentar este cenário maior. Você conhece o Reino dos Cavaleiros, tem o cenário dos magos, tem a Guilda dos Ladinos, tem as Montanhas dos Selvagens Bárbaros, e isso completa o cenário de campanha, onde os jogadores vão conhecendo cada lugar deste mundo, conhecendo as culturas diferentes. E não estou falando de culturas aqui no livro, estamos falando de culturas maiores, mais vastas. São as culturas da campanha, dos livros que são compostos. E caso você esteja montando seu próprio mundo de campanha, se trata, magicamente, a história da região em que eles estão envolvidos, com heróis e vilões, eventos climáticos catastróficos, ou apenas rotineiros para o cenário. E os cenários de saga ampliam cada vez mais esse plano de fundo, porque os jogadores na aventura foram apresentados um caso que eles tiveram que resolver. Às vezes uns casos de assassinato na cidade, e o grupo de investigadores, jogadores, vão lá investigar isso e descobrem que tem outros casos ligados a esse. Começa uma campanha para tentar identificar esses assassinatos, esses mistérios, mas logo eles descobrem um outro patamar de aventura, uma saga, onde eles passam por várias campanhas, enfrentando vários desafios, evoluindo, se desenvolvendo. Então, os jogadores têm essa liberdade de conhecer o mundo. Claro, existem dois tipos de cenários, que daqui a pouco a gente vai falar deles, que é o cenário fechado e o sandbox. Então, o que acontece? Todos os cenários criados por jogadores, eles costumam criar um mundo para justificar todo aquele sistema. Mestre Aoro criou o mundo de Valhalla, que é esse mapinha aqui. Até o presente momento, depois de muitos anos, 8 anos, até agora o pessoal só explorou essa parte aqui. Sim, é complicado. Tanto que eu estou mestrando uma saga nesse cenário e realmente está sendo algo desafiador para os jogadores. Por quê? Quando você quer criar o seu cenário, um cenário da categoria saga, ele é enorme, ele é vasto, tem muitas nuances, muitos positivos e negativos, que o mestre que está narrando tem que lidar. Às vezes é uma consequência da ação dos jogadores que afeta o cenário. Ok? Então, vamos falar então sobre esses cenários. Já falamos sobre o cenário de aventura, campanha e saga. Vamos falar agora sobre os cenários fechados e os sandbox. Muitos cenários fechados pode-se dizer que são os mundos, campanhas criados para os próprios sistemas. Por exemplo, o D&D tem Forgotten Realms, tem várias sagas fechadas, por exemplo, a Dungeon do Marco Louco, tem Ravenloft, o próprio Tormenta 20 tem Arton, tem Moreânia, tem Reinos Esquecidos, tem o próprio Reino de Ferro, que é um cenário de fantasia steampunk, onde tem a magia e tecnologia a vapor. Uau! Isso é incrível. Então, o que acontece? O cenário fechado, você sabe o que tem ali dentro. O seu jogo não vai sair dali. Você sabe que a aventura inteira vai acontecer numa única cidade. Você não vai ter necessidade de sair em campanha. Por quê? Toda a trama está voltada dentro desta caixa. Então imagine que toda a aventura do seu time está dentro desta cidade, desta campanha. Já o sandbox, ela não tem uma limitação. Os jogadores eles podem ir para qualquer lugar, enfrentar qualquer desafio, fazer viagens para conhecer o mundo, sem precisar participar de uma aventura específica. Por exemplo, precisamos de aventureiros para matar o mago louco que está ameaçando a cidade. Ok, mas eu estou curioso sobre o festival que acontece sobre outro lugar. Os jogadores têm essa liberdade de
vagar pelo mundo. Não é um lugar fechado. Eles têm a escolha de ir ou não para esse cenário. E cenários sandbox normalmente são os mais desafiadores, porque eles não obrigam o grupo a estar junto. Cada jogador pode ir para um lugar. Se ele vai ser capaz de resolver o problema do que ele encontrar no caminho separado, de forma individual, bom, vai depender da sorte dele, vai depender do desafio que o mestre colocou e de como é o desafio da região. Entendeu? Então, um cenário é, na verdade, um palco para os seus personagens, jogadores, para os jogadores experimentar e colocar vida no que eles criaram. Eu criei um mago poderoso que busca os conhecimentos antigos dos deuses que não são nomeados. Ótimo, já temos um background, mas no meu cenário não existem deuses. Como vamos fazer? É aí que entra a beleza do cenário, de construir, de moldar ele. Porque tem uma única frase, é uma única frase mesmo que tem vários lugares. Se uma ou mais regras não estão garantindo a diversão ou não estão dando continuidade à jornada, elas podem ser alteradas ou substituídas. Muitos sistemas não permitem isso, de fato, porque a última palavra é a do mestre da sua mesa. Mas tem que ter um acordo entre os jogadores para que não vire algo tirânico, ok? Então, o que ele pode fazer nesse caso? Ok, você é um mago que está conhecendo, tentando descobrir os segredos dos deuses antigos. Mas no meu mundo não tem deuses, mas nada impede de você pesquisar. Vai que de repente um mito, uma lenda, ou até mesmo realmente existe um deus nesse mundo. Ninguém sabe. Então o mago que talvez seja taxado de louco, não está certo. Então pode estar totalmente errado. Então, o cenário é o que engloba isso. Quando um jogador usa um cenário pronto, por exemplo, Mega Man, Darkstalkers, Street Fighter, ele sabe como é aquele cenário, qual é o que ele pode e o que ele não pode fazer, até onde o personagem vai conseguir crescer. Mas um cenário mais aberto, seja ele pelo sistema autorizado ou com a ajuda do mestre, criando seu próprio mundo, suas próprias barreiras a serem ultrapassadas, podem fazer com que o cenário se torne maior. Okay? Então, quando você foca num cenário, lembre-se primordialmente que você tem que falar para os jogadores como é o seu cenário de campanha. A gente está jogando aqui Matrix, só que tem magia. Ué, mas Matrix, o filme não tem magia. Calma, deixa eu explicar. Eles conseguiram os dados lá, tal, que eles modificaram, então existe magia. Você pode soltar sua bola de fogo, você tem seus mísseis mágicos, você tem ali sua palavra de poder, que são magias programadas dentro da Matrix. E vocês vão ter que resolver isso. Não foi tão difícil você criar uma modificação do cenário para agradar os jogadores que queriam jogar com magos em um cenário que não tem magia. Mas sempre tem a limitação, porque algumas coisas podem sair do controle. Os chamados cenários desenfreados. São aqueles cenários que não têm um limitador, então eles podem se tornar caóticos com uma velocidade muito rápida. Então, como equilibrar isso, mestre Auro? Simples. Sempre que você for narrar uma aventura para o seu grupo, ou você vai criar o seu cenário, imagine lá na frente. Não imagine o comecinho do mundo de campanha, não imagine os personagens nível 1, imagine eles nível 20, capazes de fazer mudanças climáticas, destruir história, mudar nações. Imagine um cenário dessa forma e faça de trás para frente, bem assim ajustando, que aí você vai saber como é este cenário, como é ele envolvente dessa forma, ok? Então, lembrando que o cenário nada mais é do que o palco, o altar que os seus jogadores vão estar interpretando para si mesmo e para os outros dentro da jornada, seja para o público em aberto, uma live talvez, ou para a diversão do seu próprio grupo na sua casa. Podendo ser um cenário de aventura básico, com começo, meio e fim, um cenário de campanhas, onde várias cenas, vários ambientes são juntados para formar uma campanha com vários problemas e alguns encalços para os jogadores, e também os cenários do tipo saga,
as grandes sagas que envolvem ações globais, o destino do mundo, ou o destino dos próprios jogadores, ou até mesmo de divindades ou corporações envolvidas. Muito bem, agora que a gente deu uma explanada sobre os cenários, como construir um cenário? Vamos pegar aqui o Mestre Auro. O Mestre Auro, ele construiu esse cenário, ele levou 8 anos para construir esse cenário. Calma, você não vai levar tudo isso de anos, tá? É porque o Mestre Auro é meio devagar, relaxa. Mas construir um cenário. Como você constrói um cenário? Você pode primeiro escolher um tema. É fantasia medieval? É contemporâneo ou é futurístico? Sim, por mais que pareça estranho, só existem 3 tipos de cenários, independente do que seja. Fantasia, contemporâneo ou futurístico. Esses 3 se encaixam em quase todos os temas. Por exemplo, Senhor dos Anéis, ele é fantasia. Blade Runner, no caso futurista para Blade Runner, Vampira Máscara para tempos modernos, viu? É só 3. Então o que você faz? Quando você vai construir o seu cenário, você escolhe o tema. Se ele é fantasia medieval, ele é realista ou fantástico. Realista significa que só existem humanos e se trata de um cenário desafiador, praticamente quase mortal. Conan, Era Iboriana, alguns desses cenários, Cruzadas, Tordesilhas, até Jornada dos Bandeirantes. Eu acho que era isso. Mas eu estou sofrendo algumas memórias assim. Mas são cenários onde não tem magia e os jogadores têm que lidar com coisas mais mortais, mais mundanas. Se é de fantasia medieval com magia, pode ter magos, clérigos, bruxos, criaturas fantásticas, elfos, anões, orcs. Esses são os cenários mais comuns para uma fantasia. Contemporâneo já pode ser uma ação, um cenário de espiões, pode ser um cenário de terror, de investigação, de suspense, de ação. Sim, de ação. Você pode ter um grupo de investigadores, policiais, aventureiros lidando com coisas mundanas do nosso mundo, por exemplo. Ou até mesmo, em alguns casos, você pode fazer com que um cenário de fantasia medieval, com raças fantásticas, pode ter chegado na era contemporânea, se tornando, então, por exemplo, um elfo andando para cima e para baixo como um executivo, um orc frentista, assustador, isso eu não teria na calote não. Um anão bartender, drinks de tamanho pequeno, talvez, jarras grandonas. Bom, isso vai depender de como você vai construir esse cenário. O contemporâneo é a mesma coisa. Você pode ter um contemporâneo real, com pessoas normais, com perigo iminente mais comuns, ou fantasiosos. Por exemplo, super-heróis, agentes secretos, militares. E o futurístico pode ser tanto na Terra como no espaço. Star Wars, o RPG é um exemplo disso. Star Wars, Star Trek, Battlestar Galactica, Warhammer, o RPG, vai depender do que você quiser. Entendeu? A Mega Man, Pokémon não. Metabots, talvez. Então, vai muito desse gostinho maravilhoso dessas 3 categorias. Então, quando você monta um cenário para apresentar para os jogadores, você fala, galera, vamos estar usando o sistema tal, no cenário tal, com essa limitação, ok? Ok. Então você constrói o cenário. Mas, mestre, eu já entendi tudo. Entendi as 3 categorias, entendi o que é aventuras, campanha e saga, mas como eu monto o meu cenário próprio? Primeiramente, para o Mestre Auro que já criou um mundo de campanha, o Valhandras, é muito simples. Não vai levar 8 anos. Relaxa, que o mestre é preguiçoso, como eu falei. Preguiçoso não, é lento. Montar um cenário significa que você vai pegar um mundo e vai definir quais são as raças que habitam esse mundo. Quais são os perigos contra essas raças. É bem legal você colocar 4 raças com cachorro, 4 raças com 4 vertentes opostas. Por exemplo, humanos, mortos-vivos, elfos, orcs, anões, trolls, draconatos, talvez, halflings e goblins. Você coloca uma balança. Se tem 4 classes
4 raças, por assim dizer, do seu cenário que só os jogadores podem escolher, vai ter a sua vertente sombria, 4 raças malignas ou opostas aos jogadores. Lembrando que isso não é uma obrigatoriedade, mas você pode fazer de forma que fique mais simples você construir e equilibrar o seu cenário. Mas vamos partir do básico. Vamos supor que você vai construir uma campanha de fantasia medieval simples. Existem raças mágicas, mas a magia está escassa. Você constrói 4 raças: humano, elfos, anões e halflings. O básico de uma fantasia medieval. Clássico. E pega 4 classes. Existe o guerreiro, existe o mago, existe o clérigo e existe o ladino. Pronto. Só aqui você já vai ter várias combinações. Elfo mago, elfo guerreiro, elfo ladino, elfo clérigo, humano mago, humano ladino, humano clérigo. E assim vai por diante. Você vai ter sempre uma combinação dessas classes e raças. Isso torna legal e variável na sua mesa. Você pode encontrar um elfo guerreiro e ao mesmo tempo você pode encontrar um elfo clérigo em algum tempo, ou um humano ladino em um lugar e um humano guerreiro em outro. Vai depender muito disso. Escolheu as 4 raças, escolheu as 4 classes, comece a construir o cenário ao redor desses personagens. Como é a política do mundo? Ela é ditadora? Ela é complacente? Ela é socialista? Ela é comunista? Ela é tirânica? Ou ela é livre, ela é louca, metida louca no sucrilho dos Kellogg's? Você constrói como é a sociedade. Os humanos dominaram o mundo? Ou existe um equilíbrio entre as 4 raças que não pode ser quebrado? E alguém ameaça. Como você faria essa ameaça? São monstros? Existem deuses? Cada raça louva um deus diferente? Mesmo que às vezes pode ter uma raça que louva um deus oposto. Um elfo aqui que adora o deus dos humanos. Vai entender. Tem um humano que gosta dos deuses dos anões das forjas. Tem anões que louvam o deus dos halflings. Vai entender. Existe essa crença, esse gostinho que você dá para o personagem. Escolheu as raças, escolheu as classes, começou a construir o cenário de aventura, aí você começa a expandir. Seu mundo tem deuses? É um único deus? É um panteão de deuses? Eles influenciam diretamente no mundo? Ou eles só dependem dos sumos sacerdotes para poder interferir no mundo? O que impede que o seu clérigo chame toda hora o deus aqui, tio Sam, socorro! E o deus vem aqui te salvar. Né? Não, vamos lá, você tem que decidir como é isso. Por exemplo, em Valhalla só existem 4 raças: humano, elfos, dracar e Lycaons, que é o povo fera. Só existem 4 deuses propriamente ditos, dos elementais, os deuses elementais, fogo, água, terra e ar, mais 2 vertentes divinas gêmeas, luz e trevas. Existem dragões no meu mundo? Somente 6 dragões. Reais, poderosos. Então não é em qualquer masmorra que você vai achar um dragão. Mas existem dragões menores, os wyverns, que são uma vertente de dragão. Então você pode ter isso no seu mundo. Os deuses, eles conseguem influenciar diretamente no meu mundo? Sim, porque só existe o plano elemental divino e o plano terreno. Não existe o plano espiritual, o que gera muitos problemas caso você não acredite nos deuses e não encontre seu lugar no sol. Você vai retornar como um morto-vivo ou um amaldiçoado. Então, quando você constrói o cenário, você não precisa fazer algo muito grandioso. Faça uma coisa simples. Comece com uma aventura, apresentando a região. Mas eu queria saber como é que minha cultura da minha raça. Sua raça ela é autodidata, ela é mais simples. Sua raça gosta muito de guerra, mas não uma guerra sangrenta, uma guerra honrosa. Comece a dar pequenas morais aos personagens, ao cenário em si, para que os jogadores consigam desenvolver sua imaginação. Então, isso que torna cenários. Os personagens jogadores são os atores, os escritores, os artistas que vão encenar nesse mundo de campanha, nessa lore, nessa história, neste cenário. Okay? Então, meus amigos, essa é a dica do Mestre Auro em relação aos cenários. Claro, existem algumas coisas que o pessoal vai falar: não gostei dessa explicação, cruzada nele, fogueira. Claro, vai ter. Mas
até vocês me encontrarem, vai demorar, porque eu vou ter algum outro plano jogando dados. Então, deixa o meu feliz Dia Nacional do RPG. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mestre Auro do Guardiões do Cubo Numerado e boas colagens.